Meu nome é Fátima Aparecida Kian. Eu represento também meu colega Luiz Delcides Rodrigues da Silva. E o nosso assunto é formação de professores e a interação entre ensino híbrido no Brasil e as tecnologias digitais para o ensino fundamental. No nosso caso, vamos falar do ensino fundamental. É uma pesquisa importante sobre a formação do professor e o preparo destes com a interação entre o ensino híbrido e as tecnologias virtuais aplicadas ao ensino fundamental. O objetivo é entender essa interatividade, como essas tecnologias podem atrair a criança, principalmente sua atenção em meio à distração e os desafios impostos pelo distanciamento. Para isso, fizemos uma pesquisa com coletas de dados, através da consulta a artigos científicos referentes à cultura virtual, formação de redes e interação entre professores e alunos. E também pesquisa qualitativa, por meio das consultas bibliográficas de Paulo Freire e Manuel Castel, no intuito de compreender melhor os movimentos denominados sociedades da informação. O percurso desse trabalho inicia desde a cultura da virtualidade, passa pela interatividade do docente e especialmente o cumprimento do seu papel no ensino híbrido. E que ensino híbrido seria a parte presencial e parte virtual, ou ao mesmo tempo também, onde seus níveis de atenção encontram-se em constantes atividades, ao revezar-se em atenção às suas habilidades e compartilhamentos de tarefa. Para incentivar alguém à aprendizagem, especialmente em início de vida escolar, é preciso ter um atrativo para que essa criança seja incentivada a entender e a participar e perceber como os exercícios praticados em sala de aulas possuem aplicabilidade no seu dia a dia. A presente pesquisa apresenta a importância da matemática no cotidiano para aqueles que desejam, que têm intenção de ir para as humanas, vão verificar que não vão escapar muito da matemática, porque a matemática está presente em todo momento da nossa vida. Em seguida, nós apresentaremos o papel da tecnologia na sala de aula, principalmente a sua função diante da interatividade entre o discente e o docente. E também apresentaremos a importância do uso das novas tecnologias pelos alunos e a facilidade de comunicabilidade e envio de tarefas escolares para os seus professores. Consequentemente, serão apresentadas sobre a cultura escolar na contemporaneidade, onde não existe mais o arrumar a mochila e ir para a escola, o arrumar o espaço para a criança sentar e assistir às aulas, agora que são em casas, em meio à solitude e distante dos colegas. E os possíveis novos desafios em meio a esse novo formato de aula. Diante dos novos desafios da interação escolar, o educador necessita buscar o equilíbrio diante de um emaranhado de informações, de tecnologias, de acontecimentos em definições também provocadas pelos gestores públicos. É importante demonstrar os caminhos percorridos entre a multifuncionalidade do ensino, principalmente nas diferenças de um modus operandi, focado no analógico, no desgaste do contato com materiais tóxicos, como o giz, e agora passando para o digital. Pode ser um pouco mais confortável. Também apresenta suas dificuldades. Nesse sentido, o estudo apresentará a possibilidade para uma melhor interação entre o professor e o aluno. Para Castel, que ele é um dos autores da nossa pesquisa, há uma tensão entre a nobre comunicação alfabética e a comunicação sensorial não mediativa, e essa determina a frustração dos intelectuais ao proferir sobre a influência da televisão, pois existe uma formação de um hipertexto e uma metalinguagem. Ao não fazer uma análise do sistema de comunicação, especialmente ao observar as transformações de culturas diante de um sistema eletrônico de fluxo de trocas de mensagem e considerar a avaliação global de um sistema de informação como falho, há um temor dos docentes com relação à tecnologia. Para Kanashiro, que é um dos autores, fontes do nosso trabalho, o avanço informacional poderá ser um substituto do domínio do conhecimento. E é necessário de uma busca de formação complementar para uma atualização frente às transformações sociais, para modernizar a prática pedagógica
da atual. Ao tomar como exemplo a situação vivida na pandemia do Covid-19, é preciso observar a necessidade da atualização dos docentes, especialmente a adequação às novas metodologias, tecnologias e a democratização do acesso a esses estudantes. Continuando com o pensamento de Castel, há uma tensão entre a nobre comunicação alfabética e a comunicação sensorial, não mediativa, que essa determina a frustração dos intelectuais ao proferir sobre a influência da televisão, pois existe uma formação de um hipertexto e uma metalinguagem. Não fazer uma análise do sistema de comunicação, especialmente observar a transformação de cultura diante de um sistema eletrônico de fluxo de trocas de mensagem, é considerar a avaliação global de um sistema de informação como falho. Há um temor dos docentes com relação à tecnologia. Né? Para isso, o avanço informacional poderá ser uma substituição do domínio do conhecimento e é necessária uma busca de formação para esses professores. A questão principal enquanto a grande mídia é um sistema de comunicação de mão única, o processo real de comunicação não o é. Depende da interação entre o receptor e o emissor na intercepção das mensagens. Os pesquisadores encontraram indícios da importância do que chamam plateia ativa. Nas palavras deles, há 3 maneiras fundamentais em que as plateias dos meios de comunicações de massa são consideradas ativas: por meio da interpretação individual dos produtos de mídia, por meio da interpretação coletiva da mídia e por meio da ação política. Né? E fornece manancial de dados e ilustrações em apoio à afirmação de autonomia relativa em relação à plateia e em relação à mensagem proveniente da mídia. Kanashiro, que é um dos autores, existe uma necessidade de uma nova postura por parte do professor. Não basta esse ser apenas o expositor de conteúdos e colocar o aluno como agente de seu aprendizado. O docente está ali para ser um autor, para um sujeito facilitador da troca de conhecimento entre o professor e o discente. Não há aplicabilidade de entendimento. Então, as aulas síncronas e o professor, para facilitar a vida do aluno, especialmente o seu aprendizado, precisa ser hábil com as ferramentas digitais, principalmente dos alunos com dificuldades de acesso à navegabilidade. Não basta apenas a transmissão de conhecimentos, é preciso ter uma relação entre professor e aluno, uma conexão a conhecer a realidade de cada estudante, a contribuir à sua formação em habilidades, não apenas cognitiva, mas no protagonismo, da sociabilidade e a estabilidade emocional. A avaliação precisa ser contínua, o professor precisa perceber os movimentos e poderá montar agrupamentos dinâmicos, onde cada estudante é distribuído de acordo com o seu conhecimento e desempenho. Os mais proeficientes podem formar pares com aqueles necessitados de auxílio, e para isso o professor precisa compreender quem é esse aluno do século XXI, com quanto atentar-se para a capacidade multitarefa desse estudante. Portanto, nesse novo processo de protagonismo do aluno deve ser estimulado, pois ao se organizar para expor e constituir seu conhecimento, ele constrói não só a sua aprendizagem, mas desenvolve competências e habilidades sociais, tá? De acordo com as suas necessidades e particularidades, a partir de um ensino personalizado para a sua real condição. O aluno precisa ser estimulado, precisa ter a autoestima favorecida ao mostrar as suas capacidades. E esse estudante não constrói apenas a sua aprendizagem, ele desenvolve as suas próprias competências e habilidades sociais de acordo com suas necessidades e particularidades. Né? O papel da tecnologia na sala de aula. Em um período de distanciamento físico e com restrição de atividades presenciais, não cabe mais a manutenção dos formatos tradicionais como havia antigamente, de partilha de conhecimento, principalmente o velho saliva, giz e quadro negro. A digitalização é a alternativa e está mais próxima, mas o contato entre aluno e professor ficou mais distante. A organização do próprio espaço deve começar da análise ao conhecer os alunos, e daí esses ambientes precisam ser orientados para atividades serem realizadas
em alinhamento com as necessidades e aprendizado desses alunos. O uso da tecnologia no ambiente escolar tem a importância. Essas ampliam a possibilidade na construção de conhecimentos e o seu acesso podem ocorrer a qualquer tempo e em qualquer espaço, que isso é muito bom. A pluralidade de informação faz as crianças e jovens perderem a essência e esses não conseguirem distinguir o bom e o ruim, e um conteúdo proveitoso em cada compartilhamento de informação. A aplicação do ensino híbrido não deve romper com um modelo já conhecido pela equipe escolar, mas ir se integrando pouco a pouco e substituindo velhas práticas por ações inovadoras. Há mudanças nas relações de trabalho, a transformação social, a preocupação da formação de pessoa com capacidade de observação e fazer uma leitura perceptiva e ter capacidade de lidar com os problemas dos quais ainda não temos ideias, né? Uma outra experiência a ser mencionada é sobre blogs, twitters, o AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem, de fácil acesso e manuseio, onde as pessoas trocam informações e conhecimento de maneira cooperativa. Além dessas facilidades, é possível usar as ferramentas dispostas na internet, especialmente para facilitar melhor a interação e a entrega das atividades, como o Google Forms, por exemplo, onde o professor pode compartilhar e facilitar até mesmo o envio de conteúdo para estudar. A integração no seu contexto, embora haja movimento de resistência entre os pais, por exemplo, o poder público e professores há um voltar para dentro, né? Conhecer um novo e conviver com os iguais diante de um estado de exceção. É impossível tornar um achismo, uma certeza cabe às famílias e os demais grupos experimentar essa nova cultura escolar contemporânea. A digitalização necessária imposta em meio à pandemia é considerado um estímulo odierno a adaptar-se a uma recente realidade estudantil e bem complexo, principalmente no meio das famílias, com espaços apertados ou precários, pela quantidade de pessoas na casa, em suma, é necessário ter um olhar dirigido aos primeiros anos de escolaridade, por ser uma base fundamental para toda a educação, né? A sociedade atual, diante dos avanços tecnológicos, da imposição sanitárias, opta em enfrentar algo fora de seu controle, prefere desafiar as recomendações e as oportunidades, né? Concluímos com essa pesquisa sobre a prioridade de encontros virtuais e o aumento do fluxo comunicacionais na atualidade. Os ambientes digitais favorecem as conferências digitais, mas há uma limitação na conectividade, especialmente na deficiência do serviço de comunicação, na internet no caso, né? Não há democratização do acesso à internet, especialmente nas regiões mais ribeirinhas, mais pobres, digamos, né? Pela ausência da capacidade de consumo desses lugares mais remotos, tanto as operadoras quanto as próprias agências reguladoras não demonstram interesse nenhum na fomentação dos serviços de comunicação em alta velocidade para essa população, e isso dificulta a educação, né? O aluno necessita ser estimulado, tanto pelos pais quanto os professores, para ter a sua autoestima favorecida, e é necessário a sensação de bem-estar, um ambiente confortável, digna, segura, né? Ao mencionar ambiente institucional e educacional, não é apenas na escola, mas é demonstrar um interesse ao fazer contato com o professor, gestor, né? Logo, há movimentos de resistência entre os pais, poder público, os professores, e etc. Né? Combater de forma firme qualquer forma de discriminação, principalmente no meio a esses deveres, estudantes contemporâneos, dar a volta ao passado e a busca pelos usos e costumes e definições raras visíveis aos padrões, os padrões castradores, né? Em suma, a nossa pesquisa era isso, e muito obrigada.